Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar de expansões de meia escala. A ideia é o seguinte: considere uma função f cujo seu domínio seja um intervalo fechado de 0 até L. A ideia é, como nós estamos trabalhando com séries de Fourier e nas nossas notações a gente trabalha com intervalos simétricos, né? O tradicional é de menos π até π, mas em uma determinada videoaula, para qualquer período, a gente fez de menos L até L. A ideia é a seguinte: como é que eu vou estender essa função de modo que ela seja, por exemplo, 2L periódica e que a função seja ou uma função par ou uma função ímpar? Em outras palavras, digamos que eu queira fazer a extensão da função de modo que a função seja uma função par. Então, como a gente já viu naquela aula de função par e função ímpar, você olha para o eixo y como um eixo de simetria e você rebate para o outro lado. Então aqui fica menos L. E agora, para ser 2π periódica, você faz Ctrl+C e Ctrl+V e voilá, você vai ter uma função par. Então você tem aqui, continua o movimento e assim por diante. Agora, se você quiser que a função seja uma função ímpar, você tem que pegar esse gráfico e refletir em relação à origem. Então fica uma coisa mais ou menos assim. E aqui é menos L. Então é só fazer Ctrl+C e Ctrl+V e assim por diante. Então aqui vai e aqui sobe. Então o que nós vamos discutir é justamente isso. Dado uma função no intervalo de 0 até L, como fazer a extensão par ou a extensão ímpar. Para isso, vamos trabalhar com um exemplo numérico. Então nós vamos fazer a extensão par da nossa função e calcular a sua série de Fourier. Então deixa eu colocar aqui extensão par da nossa função f. Então aqui nós temos o gráfico da nossa função f. Eu quero que ela seja uma função par e 2π periódica. Então eu rebato em relação ao eixo y e faço Ctrl+C e Ctrl+V do gráfico. Lembra muito o gráfico do módulo, né? Na verdade, acaba sendo o gráfico do módulo. Então, vamos calcular essa expansão por série de Fourier. Como essa função é uma função par, a gente já sabe automaticamente que o nosso Bn aqui é igual a zero para todo n natural. Porque você pega uma função par multiplicado por uma função ímpar, o resultado da função ímpar, integral de menos 1 até 1 de uma função ímpar dá zero. Agora precisamos calcular o A0 e o AN. Só que o A0, bem, o A0 vai ser 1 sobre L da integral de menos L até L da nossa função, no caso por enquanto eu só vou colocar f de x, dx. Bem, basta calcular a área abaixo do gráfico. Então, nesse caso aqui, nós temos dois triângulos. Então, seria 2 vezes a área do triângulo. Base mede 1, altura mede 1. Então, 2 vezes meio, né? Porque são dois triângulos de área igual a meio. Vai dar 1. Em outras palavras, nosso A0 é igual a 1. Até aí, tranquilo. Agora, vamos para o AN. Eu vou colocar aqui. O AN vai ser 1 sobre L, integral de menos 1 até 1, f de x, cosseno nπx sobre L, só que no caso o nosso L é igual a 1, dx. Só que o que acontece? Como nós temos par com par, dentro do intervalo simétrico, então isso nos leva a que esse resultado aqui é 2 vezes a integral de 0 até 1 da nossa função, f vezes cosseno de nπ. Só que como a f no intervalo de 0 a 1 ela é x, então já vou substituir diretamente aqui por x vezes cosseno de nπx dx. O que resta fazer agora é conta. Nós vamos usar aqui a integração por partes. Então, esse 2 eu vou deixar quieto e vou realizar a integração por partes. Aqui eu vou um pouco mais direto, mas, bem, esse cara seria o U
esse cara seria dv. Então, na integração por partes, seria u vezes v. Então, a gente tem que olhar a primitiva dessa parcela aqui. Então, nesse caso, seria o u, que é o x, o v, que seria seno de nπx sobre nπ. Então, é u vezes v. Então, eu vou ter que colocar aqui na variação de 0 até 1, menos a integral de 0 até 1, u vezes v, menos a integral de v du. Então, du seria igual a dx, então só restaria colocar o v, que seria seno npx sobre np dx. Bem, vou apagar aqui o quadro para poder continuar a conta. Continuando a nossa conta, bem, vamos lá. Então, 2 vou continuar a deixar quieto. Vou substituir x por 1 menos x por 0. Só que quando a gente troca o x por 1, aqui vai ficar seno de np. E aí não importa o cenário, isso aqui vai ser sempre igual a 0. Porque trocou o x por 1 dá 0, menos trocou o x por 0 também dá 0. Agora, aqui, o que eu vou fazer? A primitiva desse cara, bem, a integral do menos seno, a integral do seno seria menos cosseno, com esse menos fica mais. Então, a gente coloca cosseno de npx dividido por np ao quadrado, porque tem esse np e tem o np da primitiva aqui, e isso na variação de 0 até 1. Então, continuando as contas, nós vamos ter aqui, vou substituir, então vai ficar 2, que é esse 2 aqui, vezes cosseno de np, dividido por np ao quadrado, menos, agora eu vou substituir o x por 0, 2 sobre np ao quadrado. Então, o que vale destacar aqui, porque cosseno de 0 é 1, né? Mas o que vale destacar agora são os casos. Então, se n é par, o que vai acontecer? Aqui vai dar 1, e aí eles vão se cancelar, e aí vai dar 0. Então, aqui vai dar 0, se n é par. Agora, se n for ímpar, aqui vai dar menos 1, né? Menos 2 vezes esse número, com menos ali, vai ficar menos 4 sobre np ao quadrado. Isso se n for ímpar. Agora, vamos escrever a nossa conclusão. Então, resumindo aqui, nosso bn é igual a 0, nosso a0 é igual a 1 e nosso an tem esse formato. Então, para substituir na expansão por série de Fourier, lembre-se que aqui é A0 sobre 2, então por isso que é 1 sobre 2. Aqui eu estou substituindo o n, já que n é ímpar, vou substituir por 2k menos 1, que aí na hora que n for... Perdão, aqui é k. Na hora que você considera k igual a 1, aqui vai ficar 1 e o primeiro número ímpar realmente é 1. Para k igual a 2, aqui vai dar 3 e bate com aquelas informações ali. Então, k igual a 1 até infinito dessa expressão vezes cosseno do n, que seria 2k menos 1, π vezes x. Então, essa é a expansão por série de Fourier da função módulo, pensando, na verdade, da extensão par dessa função, que acaba coincidindo com o gráfico do módulo quando você restringe de menos 1 até 1. E aí a ideia é basicamente essa. Você, na hora de realizar a expansão par ou ímpar, você explora justamente o fato dessa função ser par ou ímpar para ou anular a integral ou tornar, por exemplo, vamos pensar que a integral de menos L até L acaba tornando 2 vezes de 0 até L, e aí você conhece a cara da função de 0 até L e desenvolve normalmente. Então o princípio é basicamente este. Espero que tenha ficado claro e qualquer coisa estou à disposição. Até a próxima.